Nono ano, vamos então à nossa correção de exercícios da apostila 2, as narrativas de terror ou de horror, páginas 66 a 69. Página 66. Para escrever uma boa narrativa de terror, é essencial criar uma atmosfera. Às vezes, antes mesmo de colocar em ação o elemento assustador. Desta forma, essas narrativas geralmente têm certa extensão, que é necessária para que o leitor entre na atmosfera que vai sendo criada. Ainda assim, é possível gerar medo usando apenas algumas poucas frases, como nos segmentos que vamos ler a seguir. Anoitece, enquanto tomo meu café da tarde. Gosto de estar assim, sozinha, nesse horário triste. Ao longe, o sol morre e o silêncio é imenso, quase amedrontador. É quando ouço as batidinhas, som de unhas compridas no vidro da janela. Viro-me devagar e a vejo. É minha irmã, vestida ainda com a roupa que escolheram para a enterrar. Sempre tive medo de espelhos, desde pequena. O que eu nunca disse a ninguém é que ali mora um homem que sempre fala comigo e que ninguém mais escuta. Perturba-me o som dos cães vizinhos. Durante o dia é como se não existisse, mas à noite, quando a rua se aquieta e as casas vão apagando suas luzes, eles começam. Não latem, uivam. O que me inquieta, porém, é que toda vez que eu reclamo, o vizinho assegura que não tem cão algum. A casa já havia passado por vários donos. Ninguém suportava ficar lá. Diziam que estava ocupada por alguém que não se podia ver e que, em noites de luar, provocava um tremendo alvoroço. De repente, ouvia-se lamentos atrás da porta. Objetos incríveis apareciam voando pelos ares. Ouvia-se o ruído de coisas que se quebravam e o tilintar de um sino de capela. O mais comum, porém, era se ouvirem os passos apressados de alguém. Foi só mencionar esse nome e ouvir um assobio vindo do lado do desfiladeiro e também os passos. O fogo começou a crepitar como se tivesse atirado óleo nele. Os dois caçadores, então, ficaram bem quietos, sentindo a escuridão, escutando apenas o assobio e olhando sem enxergar, até que uma luz começou a vir na direção deles como flutuando. Acordei assustada, 1 da manhã, mas suspirei e voltei a dormir. Ao ver a minha prima, dormia na cama ao lado. Acordei tarde, com batidas na porta do quarto. Era minha mãe que dizia: levante, você quer perder a missa de 7º dia da sua prima? Entrei no quarto para atender meu filho de 5 anos, que chorava. Ao me aproximar da cama para cobri-lo, fui surpreendido pela sua voz, que vinha de sob a cama. E estarrecido ouvi: pai, quem está aí? Dormindo na minha cama? Entrou sozinho na mata e parecia que estava tudo diferente. Uns barulhos esquisitos, uns sussurros, estalos de folhas secas, um vento frio de doer e um silêncio estranho. Entre um som e outro, Tonho apertou o cabo do machado. Forçou a vista. Era difícil enxergar na escuridão cinzenta da mata. De repente, apertou mais os olhos. Não era possível. Devia estar vendo coisas, mas não. Lá adiante, aquele vulto escuro, aquela visagem. Todas as noites, às 3 da manhã, eu acordo. E voltaria a dormir, se eu não visse no espelho
uma sombra a me observar. Agora, pessoal, assinale 2 fragmentos que mais chamaram sua atenção e anote os critérios que te motivaram a essa escolha. Bom, isso foi fácil, né? Os critérios que você poderia seguir para escolher, né, esses fragmentos era a apresentação da situação, que é muito inusitada do texto, os personagens, os que são descritos como a irmã, a prima, o ambiente, que é sombrio, os elementos assustadores, ok? Se você não terminou a primeira versão da narrativa de terror que a gente iniciou em nossa aula, pode concluí-la agora e, em seguida, passar por essa tabela de revisão da correção. No final, você pode criar também uma imagem para ilustrar o seu texto, ok? E, em seguida, passa limpo para a versão definitiva. Páginas 68 e 69. Atividade complementar. Escreva uma narrativa de terror utilizando o fragmento abaixo. Esse fragmento ele deve iniciar ou finalizar o seu texto. Trancando as portas do colégio, após as aulas do período noturno, o vigia Sebastião olhou para as próprias mãos. As unhas que ele cortara um dia anterior pareciam compridas de novo. E havia pelos escuros nas costas das mãos e em todas as falanges dos dedos. Já não chegam os pelinhos duros que nascem nas orelhas e nas narinas dos velhos? Agora me aparecem mais essas novidades. Reclamou mentalmente, de olhos postos na lua cheia. 2. A quem adora histórias de terror, na literatura, no cinema, na TV, etc. E há quem as abomine. Há também quem as considere adequadas a adolescentes. E há quem as julgue excessivamente amedrontadoras e violentas. Há várias editoras decidiram atenuar obras destinadas a adolescentes, aderindo estes que devem ser poupados, como nos mostra essa pequena reportagem. Editoras atenuam livros para público adolescente. De todos os horrores vivenciados por Luiz Zamperini durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo a queda de um avião no Pacífico, 47 dias à deriva no mar e 2 anos em um campo para prisioneiros de guerra, o mais marcante foi quando um guarda japonês torturou e matou um pato. Esse episódio, relatado no best-seller Invencível, Unbroken, no original, de Laura Wildebrandt, também traumatizou muitos leitores, diz a autora. Por isso, quando eu estava escrevendo uma nova versão para jovens adultos, ela excluiu essa cena. Eu ficaria muito perturbada se lesse isso quando eu tinha 12 anos, comentou Wilbert. Inspirado no mercado florescente de romances para jovens adultos, o número crescente de biógrafos e historiadores está adaptando suas obras para torná-las palatáveis para essa faixa etária de leitores. Escritores de não ficção estão tentando atenuar conteúdos perturbadores ou problemáticos em seus livros para conquistar esse público novo e impressionável. Alguns educadores especialistas em alfabetização questionam se versões infantis de títulos adultos de grande vendagem são de fato necessários ou se requer uma boa ideia ou se quer uma boa ideia. Quando não havia esse tipo de livro, os jovens interessados em leitura simplesmente recorriam à versão adulta. Um hábito ainda observado. Um adolescente com boa formação e domínio de leitura provavelmente apreciaria a versão adulta desses livros.
opinou Angela Frederick, bibliotecária da Escola Pública de Nashville. Certos bibliotecários continuam recomendando a edição adulta de um livro, mesmo quando há uma versão infantil disponível, caso a adaptação seja demasiado simplificada. Se tais adaptações eliminam controvérsias, isso supõe que os adolescentes não conseguem absorver ideias mais complexas. Nós recomendamos a versão adulta, diz a Chris Shoemaker, presidente da Associação de Serviços de Biblioteconomia para adultos, jovens adultos. Nas aulas desse módulo, você e seus colegas escreveram narrativas de terror, gênero que muitos consideram pouco adequado a adolescentes. Agora, reflita sobre as obras que conhece do gênero e sobre o texto lido acima, para escrever agora uma dissertação sobre adaptação de obras adultas para adolescentes. Deixe claro seu ponto de vista e apresente pelo menos 2 argumentos para justificá-lo. Se utilizar alguma ideia do texto lido, não a copie. Quanto à estrutura do texto, crie pelo menos 2 parágrafos, um para apresentar o tema e o seu ponto de vista, e o outro para apresentar os seus argumentos. Muito obrigada por acompanhar a correção dos exercícios. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Um grande abraço!